muitos apontam esse filme como o maior ou o mais importante da história do cinema. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Um Corpo que Cai. John Scott é um detetive com fobia de altura, que é contratado por um amigo da época de infância para seguir a sua esposa, que está tendo alguns hábitos estranhos. Conforme a investigação se dá, ele vai descobrindo que existe algo por trás de tudo isso, envolvendo o passado da moça. Um Corpo que Cai, lançado em 1958, é mais um grande filme do grande gênio Alfred Hitchcock. Também responsável por filmes como Psicose, Frenesi, Janela Indiscreta, Ladrão de Casacas, Intriga Internacional, Festim Diabólico e vários outros. É um cara que fez muito filme, a sua filmografia é vasta. E Hitchcock, como muitos de vocês sabem, é considerado o pai do suspense, o mestre desse gênero responsável por nos deixar tão tensos, tão curiosos com um grande mistério, tão aflitos. E aqui ele vai se utilizar desses recursos que ele consolidou e trabalhou muito bem. Mas para além disso, ele vai dialogar com outros gêneros. Um Corpo que Cai, ou Vértigo, como é chamado no idioma original, é um filme muito difícil de você colocar em caixinhas, defini-lo como algo simplório. Ele é muito pelo contrário disso. É um filme complexo, que vai passear entre o suspense, o romance, o melodrama. É de certa forma um filme policial também. E esse diálogo entre os gêneros é muito bem construído, é muito bem fundamentado. Em especial pela forma com que Hitchcock vai encenar tudo isso, com seu jogo de câmera, com a trilha musical, com a montagem e como os atores vão desempenhar os seus papéis. E aí eu já preciso destacar as brilhantes interpretações de James Stewart e Kim Novak, que fazem aqui a nossa dupla de protagonistas. James Stewart entregando como um papel de costume dele aquele típico homem americano. Um cara conservador, reservado, não muito exagerado e com um viés moral bem definido. Por mais que ao longo do filme ele vai tendo algumas dessas coisas sendo postas à prova. A interação dele com a personagem da Kim Novak, ou melhor, as personagens da Kim Novak, também são muito eficientes, em especial como eles conseguem se entrosar, você compra a dinâmica deles. Existe uma química, mas também existe um trabalho do diretor de conseguir situar e registrar muito bem isso para a câmera. E aí, se James Stewart está bem, Kim Novak está para além do excelente. Ela entrega uma personagem de múltiplas camadas. Eu particularmente não lembro na história do cinema alguém que entregou tantas camadas de interpretação. Por alguns momentos ela é Madeleine, por outros Carlota, por outros Judy. São múltiplas camadas, como eu mencionei, cada uma delas com características muito próprias, muito particulares, e rendendo sequências dentro do filme muito marcantes. Eu destaco em especial a da floresta, onde ela vai da Madeleine para Carlota e vai e volta, nos confunde e confunde o protagonista. E eu destaco, é claro, a cena das cortinas esverdeadas pela luz do outdoor do lado de fora, onde ela de certa maneira revela o seu verdadeiro lado, que é não ter necessariamente um único lado, mas sim três. Listen, what is this? What do you want? Just want to know who you are. To remind you of her? E já que eu toquei nesse aspecto das cortinas esverdeadas pela luz externa, vamos falar um pouquinho desse trabalho de direção do Hitchcock e como ele vai trabalhar a sua fotografia, a montagem, a trilha para compor esse filme e transformá-lo nessa unidade tão coesa e tão significativa para a história do cinema. E aí eu vou resgatar algo que eu já mencionei em alguns vídeos que eu fiz aqui no canal sobre o Hitchcock.
E aí, diga-se de passagem, eu já falei de Festim Diabólico, de Esquema pra Matar, Psicose, Janela Indiscreta, tem uma overdose de Hitchcock aqui no canal. E esse aspecto que eu já falei antes é como ele tem um domínio muito forte sobre a mise-en-scène, a organização das cenas. Isso passa do posicionamento dos atores, ao cenário, a cor da parede, a cor da luz, aonde a luz vai estar, ao movimento que a câmera vai fazer, qual a lente que vai ser utilizada, tudo isso aí tá no balaio da mise-en-scène. Os figurinos, por aí vai, vocês já entenderam, é basicamente como o diretor vai organizar o seu quadro, o seu plano. E Hitchcock tem um forte domínio disso, ele consegue falar sem dizer uma única palavra, só usando os seus quadros, as suas imagens, que são de uma potência ímpar. E aqui ele incrementa, digamos assim, todo esse seu domínio da mise-en-scène com o uso das cores ainda mais importante se comparado a outros filmes de sua filmografia. Aqui a gente tem o amarelo, o vermelho e o verde, que está sendo inclusive utilizado na iluminação desse vídeo aqui, como cores chaves para a construção dessa narrativa e que vão dizer muito sobre os personagens e sobre os acontecimentos do filme como um todo. O diretor nos leva aqui a uma viagem vertiginosa, a uma queda livre de realidade e sonho. Tudo no filme vai direcionar para esse embate, para esse confronto. Seja pela abordagem onírica de determinadas cenas, como por exemplo quando ele traz um enevoado à cena do cemitério, seja pelo uso das cores que eu estou mencionando aqui. Tudo nessa direção de Alfred Hitchcock parece nos fazer questionar a própria realidade. O que eu tô vendo é real, é mentira, é só mais uma camada nesse jogo de aparências. A montagem pontua isso muito bem, fazendo com que sempre a próxima cena ressignifique a anterior. É um filme de múltiplas interpretações e que vai te fazer querer revisitar. Acompanhando a montagem enérgica, fluida e dinâmica, a trilha é constante para trazer o suspense. Em alguns momentos, ela é mesclada com algo um pouco mais romântico. E aí a gente tem um filme sedutor que nos comove e nos apaixona. Eu mesmo, por exemplo, já reassisti Um Corpo que Cai umas 4 ou 5 vezes. E cada uma dessas revisitas eu enxergo uma nova coisa, um novo elemento, um novo ponto de vista sobre a obra como um todo. Inclusive eu já vou compartilhar com vocês logo mais o ponto de vista novo que eu tive ao reassistir essa noite ao filme. E com esse gancho nós entramos no que talvez seja um dos grandes temas desse filme aqui: obsessão. No personagem de James Stewart vamos encontrar uma figura observadora, que gosta de ver e não ser visto, tal qual um voyeur. E na personagem de Kim Novak, nós vamos encontrar uma figura exibicionista, uma figura que está pronta para ser observada, contemplada, admirada ou acompanhada. E com essa frase pronta para ser, eu não estou falando necessariamente que ela gosta ou deseja isso, mas é uma figura que para o filme e para o James Stewart é extremamente interessante. Vai me falar que você não ficou completamente envolvido por esse mistério. Você não queria saber um pouco mais sobre essa personagem, entender esses links que ela tinha com o passado, com essa tal de Carlota, que era sua bisavó. Vai me dizer que essa não é uma figura que te instiga, que te deixa curioso para espiar pelo buraquinho da fechadura e saber uma informaçãozinha a mais, tal qual o James Stewart faz. E com isso, Hitchcock dialoga de forma metalinguística com o próprio cinema, o lugar onde nós vemos e não queremos ser vistos. É a sala escura, você tá lá para contemplar, para ver outras histórias e sumir no meio daquela massa escura. E Hitchcock compreende muito bem essa lógica, essa engrenagem social. Ele entende o espectador do cinema e sabe como provocá-lo. Todos os elementos do filme ali direcionam para isso.
E obviamente a gente não pode esquecer da técnica criada pela fotografia desse filme junto de Hitchcock para imprimir as sequências de vertigem do nosso protagonista. O efeito, que tecnicamente se chama dolly zoom e popularmente se chama vértigo. Você provavelmente já viu esse recurso sendo utilizado alguma vez na vida. Ele se tornou extremamente recorrente dentro de Hollywood. Seja, por exemplo, para demonstrar que o personagem está com medo, seja para demonstrar que ele teve uma epifania ou qualquer coisa do gênero. O exemplo mais marcante talvez seja o de Tubarão, onde Spielberg mostra o nosso protagonista tendo ali uma epifania, digamos assim, ao ver o primeiro ataque. E também um exemplo mais recente, também mais inusitado, desse efeito vértigo é na série Ruptura da Apple TV+, quando existe ali a transição do mundo do trabalho para o mundo real, entre aspas, os personagens ali no elevador têm o efeito vértigo que distorce o rosto deles, distorce o cenário e também é muito legal, é uma sacada genial. E agora, já caminhando para os finalmente do vídeo, eu vou contar para vocês qual foi essa nova visão, essa nova interpretação que eu tive ao revisitar Um Corpo que Cai mais uma vez. Essa minha interpretação, de certo modo, é como se eu começasse a enxergar o filme como uma cinebiografia do Hitchcock, do seu realizador. Na minha leitura, de certa maneira, James Stewart representa o próprio diretor do filme. Ele representa o Hitchcock, como esse cara que tem esse fascínio por observar, por acompanhar histórias e as persegue a qualquer custo, até que em determinado momento ele teve que intervir, ele teve que fazer cinema, que seria, de certa maneira, moldar a história à sua própria visão. E é o que acontece com o personagem do James Stewart aqui. Ele começa como esse observador passivo e vai aos poucos se transformando em um espectador ativo, porque ele continua admirando, mas ele vai trazendo modificações ali, inclusive modificações que não agradam às figuras que ele vai modificar. É o caso, por exemplo, quando o personagem começa a impor a Judy as roupas que ela tem que vestir, a unha que ela tem que fazer, o cabelo que ela precisa ter. E aí até a gente entra numa discussão do Hitchcock nos bastidores como uma figura muito controladora. Existe até toda aquela coisa das loiras do Hitchcock, dele ter essas musas, todos os filmes dele têm uma mulher, de certa forma, padronizada, e existem histórias nesses bastidores de que ele as observava secretamente no camarim, nos bastidores, que ele controlava o que elas podiam comer, o que elas não podiam, como elas deviam se vestir, como elas deviam se portar no set. Em alguns casos o abuso foi até maior. Todo mundo se lembra dos bastidores dos Pássaros, onde a atriz veio a público anos depois contar essa sua experiência e demonstrar o quanto ela ficou angustiada, pressionada e mal com toda a situação. Então, de certa forma, eu vejo esse Hitchcock na figura do nosso protagonista de Um Corpo que Cai. São muitos os paralelos possíveis a serem criados e eu realmente acho que ele pode ter pensado nisso ao executar esse filme, mas isso também pouco importa. Quando o diretor lança um filme, o filme é do mundo, o filme é de quem o assiste, e essa foi uma visão que eu tive e uma visão que eu acho que se encaixa muito bem. Mas e aí, qual a sua opinião e qual a sua interpretação sobre Um Corpo que Cai, ou Vértigo, como muitos chamam, e como é o nome original? Me conta aqui nos comentários, aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal se é novo por aqui, ativando o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Manda pros amigos cinéfilos, e é isso, gente. Valeu, falou e fui!